Eu fico pensando a cena. Chega o centurião diante de Jesus, na cidade de Cafarnaum, vira para o mestre e fala assim: Senhor, o meu rapaz, um criado meu, está sofrendo horrivelmente na minha casa, ele está paralítico. Aí o Senhor Jesus falou para ele assim: Eu vou curá-lo, eu vou lá curar. Ele falou: Não, por favor, não faça isso, porque eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Mas manda com uma só palavra e ele ficará curado. Mas reparem agora o entendimento deste homem. Ele falou assim: olha, porque eu também, olha só, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. E digo a um soldado, um servo, vai, e ele vai. E digo ao outro, vem, e ele vem. E eu digo para um outro, faze isto, e ele o faz. Reparem que o centurião entendeu, preste atenção, que Jesus estava debaixo da autoridade. E ele comparou consigo mesmo e falou assim: poxa, se eu estou debaixo de autoridade e por causa desta autoridade eu mando com que as coisas se façam e elas assim se cumprem, o mesmo deve acontecer com ele, que está também debaixo de autoridade, e pelo fato de estar debaixo de autoridade, tudo aquilo que ele mandar vai acontecer. Reparem, irmãos, a noção que aquele romano tinha. Veja que nós não estamos falando de um profeta, nós não estamos falando de uma pessoa registrada nas escrituras, estamos falando de um homem que servia à corte romana, um homem que estava encarregado de manter a ordem em Israel, especialmente na cidade de Jerusalém, mas também estavam espalhados em vários lugares, como por exemplo em Cafarnaum. Ele tinha autoridade para mandar prender, para mandar soltar. Ele era chefe de 100 soldados, mas ao mesmo tempo ele estava debaixo da autoridade. E por estar debaixo de autoridade, pelo fato dele estar debaixo de autoridade, é que lhe dava autoridade. Reparem que a autoridade espiritual, ela é resultado de estarmos debaixo de autoridade. Mas preste atenção que aqui o centurião estava debaixo da autoridade humana. Jesus estava debaixo da autoridade de Deus. Alguém então pode dizer assim: então eu não tenho que estar debaixo da autoridade humana. Mas nós somos seres humanos. Jesus também era, é claro. Mas nós somos seres humanos e o próprio Espírito Santo diz que toda ordenação vem do Senhor. Toda autoridade deriva do Senhor, fala lá em Romanos, no capítulo 13. E pelo fato de estarmos debaixo de autoridade, coisas tremendas vão acontecer na nossa vida. Coisas lindas vão acontecer na nossa vida. Reparem que todos nós, em última análise, estamos debaixo da autoridade de Deus. Todos nós. Jesus estava debaixo da autoridade de seus pais até ele atingir a maioridade. Jesus não passou a ser Deus depois de com maioridade. Jesus, ele já tinha a sua divindade assegurada por essência, por substância, mas estava debaixo dos seus pais. Reparem, amados, que na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, segundo entendemos pelas Escrituras, pelos versículos comparados, nós entendemos que os três possuem a mesma essência, a mesma divindade, a mesma eternidade, a mesma imensidão. No entanto, apesar disto, na divindade, na Trindade, existe hierarquia. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso não é motivo de entristecimento, até porque Deus não pode se misturar com essas coisas, sabe, meu irmão? Às vezes a gente pensa que Deus se sente atraído pelas coisas do homem, mas ele não se sente atraído como nas coisas do homem, como nós não nos sentimos atraídos pelas coisas de uma formiga. Eu até costumo brincar com as pessoas que não importa, por menor que seja o biquíni que uma formiga está usando, ela não vai nos atrair. Você entende como é que eu quero lhe dizer? Então é um fato, meu querido. É um fato. O fato é que, estando debaixo de autoridade,
Estando debaixo desta unção, da autoridade de Deus, nós vamos realizar proezas. Creia nisso, meu querido. Creia nisso. Você vai estar realizando proezas uma vez que você estiver debaixo da autoridade de Deus, debaixo da autoridade espiritual. Se você está numa igreja, quem são as autoridades da sua igreja? Então esteja debaixo da autoridade, porque o próprio Senhor vai dar a você a autoridade. E então você vai poder realizar as obras de Deus. A Bíblia diz assim, olha, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então está isso aí em Efésios capítulo 2, verso 10, para depois você ir lá confirmar. As obras já estão preparadas para você fazer e para eu fazer. O caminho já está traçado para que nós possamos andar. Mas para realizarmos as obras de Deus, nós precisamos da unção e da autoridade desse Deus, para que então possamos realizar com armas espirituais, porque não podemos usar as armas naturais para ganharmos as guerras espirituais. Muitas vezes as pessoas querem usar a sabedoria natural, a sabedoria dos anos, a sabedoria do trabalho e querem aplicar isto dentro do reino de Deus. Mas o reino de Deus é espiritual, não é um reino que a gente ganha a peleja com as armas naturais. Então você tenha ciência de que se você fizer como o centurião e entender, poxa, que se você estiver debaixo de autoridade, pelo fato de estar debaixo de autoridade, Deus vai usar a sua vida de maneira tremenda e de tal forma que você vai causar impacto nesta sociedade, nesse mundo. Então esteja debaixo de autoridade. O que é mais importante? O seu orgulho ou o reino de Deus? Muitas vezes a gente tem que fazer essas perguntas para nós. O que é mais importante? O que é mais importante é você dizer, não me submeto a homens. Quando você não se submete a homens, você se submete a si mesmo. Ora, você não é um avestruz, um macaco, você não é um jacaré, você é um ser humano. Então, essas coisas que as pessoas costumam dizer, que não se submetem a homens, elas estão se submetendo a alguém. Pode ser a elas mesmas, ou um desses livros aí que a gente tem, muito bons, os caras saem detonando, entendeu? Eles saem falando mesmo. Mas eles são de que igreja? Eles estão debaixo de que autoridade? Quais são as obras que a gente conhece dessas pessoas? Irmãos, sair falando, apenas falando, dizendo frases. A gente vê assim, uns caras meio famosos aí na internet, frases, né? Parece que o cara é o cara, entendeu? Mas a gente tem que ver o que o cara realmente é, qual a experiência de verdade que ele tem com as coisas espirituais. Não é o fato de você falar de coisas espirituais que você tem experiência com as coisas espirituais. As pessoas precisam entender que nós estamos construindo uma história e dentro dessa história nós temos que estar debaixo da autoridade espiritual. Não toque onde você não pode tocar, não chame, não se refira a homens e mulheres de Deus que você ainda não está naquele patamar para falar. O Pedro repreendeu a Paulo. Não, Paulo repreendeu a Pedro. Não, presta atenção. Quem repreendeu a Pedro foi o apóstolo Paulo. Então foi o apóstolo Paulo que repreendeu o apóstolo Pedro. Não foi o Zezinho, o Luizinho, o Huguinho, seja lá quem foi, que repreendeu ao apóstolo Pedro. Vejam que Deus pode mostrar coisas para as pessoas, mas Ele tem as pessoas certas para produzir os seus concertos. Esteja debaixo da autoridade, porque certamente você vai ver o agir de Deus na sua vida. Não seja um problema na sua igreja, seja um agente de solução. Esteja sempre disponível, esteja sempre à mão para que, se seu pastor, sua pastora precisar de você, lá está você. Seja uma bênção, a Bíblia mesmo nos declara, sê tu uma bênção. Entendeu? Então é o desejo de Deus, seja uma bênção. Seja uma pessoa diferenciada. Brilhe onde você está. Na sua igreja, no seu trabalho e na sua casa. E na rua. Um grande beijo para você. Fica na paz de Deus, que excede a todo entendimento.